Graças a Deus, queridos. Abra sua Bíblia em Romanos 12 e nós vamos pensar sobre essa prática de culto, né? Desde quando nós começamos o capítulo 12, nós dissemos que Romanos 12 nos ensina que culto é diário, o local é onde você está, e a oferta, todo culto tem oferta, e a oferta somos nós. E hoje nós vamos ter uma lista de ações práticas, de atitudes que Paulo vai pedir a esses crentes lá da igreja de Roma, como uma prática de culto diário. Eles, como cristãos, devem então cultuar ao seu Deus Cristo, e a maneira deles cultuarem é através dessas formas, maneiras de cultuar. E ele vai então mostrar algumas formas. Essa é uma primeira parte da lista, a lista não está esgotada, ainda tem mais até o final do capítulo 12, mas hoje eu queria ver algumas maneiras de cultuar o Senhor, para que a gente quebre o conceito de que culto só acontece no domingo, 19 horas. Culto é diário. A oferta sou eu, e existem 1000 maneiras de cultuar, invente a sua. Né? A ideia dessa lista é que ela nos leva a um sentimento de impossibilidade. A gente não consegue fazer isso simplesmente na nossa força. É um padrão elevado. É um padrão elevado de desprendimento financeiro. Então, o culto tem a ver com, sim, uma ação financeira. Tem a ver com uma renúncia de egos. Culto, sim, então, é quebra de orgulhos. E culto também é um padrão elevado do caráter de Cristo. Por isso, a lista aqui é uma lista complexa. Vamos ler? Pode ler comigo? Está ali na tela? Acho que dá para ver legal, né? O amor deve ser... Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui uma lista muito intensa e pesada. E cremos que isso é prática de culto. Quando fazemos isso, estamos cultuando ao Senhor. Então, o que eu lhe peço é que essa noite o Teu Espírito nos convença e nos mostre, nos revele como vai o nosso culto de adoração ao Senhor. E que a gente saia daqui adoradores do Deus Altíssimo e não apenas ouvintes. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de falar dessas práticas que particularmente são impossíveis à nossa força humana, e é por isso que as pessoas têm grande dificuldade de experimentar e viver a fé cristã, porque querem fazer na força do seu braço e nas suas capacitações, isso é loucura. Eu tenho que trazer a você os fundamentos de Romanos. Quem senta hoje aqui pela primeira vez e não ouviu nada sobre Romanos, não leu sobre Romanos, vai sair daqui com um sentimento de fracasso, porque essa lista é quase impossível de se viver, ela como um todo. Se não for uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, de uma ação de Deus na vida dessa pessoa. Um cristão, apenas um cristão pode viver isso na sua essência. Não por ele ser melhor, exatamente porque ele entendeu os fundamentos da fé cristã, e os fundamentos da fé cristã estão em Romanos. Por isso nós estamos estudando até agora
esses fundamentos. Essa lista de Romanos 12 só é possível ser realizada se for precedida desses fundamentos estabelecidos de 1 a 11, de Romanos 1 a 11. E até agora nós estudamos eles, e eu quero relembrar com você. O primeiro é que nós somos todos pecadores. Não há como olhar para essa lista e querer praticá-la se não primeiro perceber que tem que ter uma ação de Deus em mim. Mas o primeiro entendimento do fundamento da minha fé é que eu preciso desesperadamente de Deus, porque eu sou um pecador. E eu não fui um pecador, eu sou um pecador. E essa graça me alcançou. Segundo fundamento, por causa dessa graça de Cristo, eu fui justificado, ou seja, o meu pecado foi pago e perdoado por Cristo. É isso que está dizendo de Romanos 4 e 5. Mas também não só fui justificado do meu pecado, gratuitamente, sem esforço meu, mas o Espírito Santo de Deus me separa dia após dia para viver este evangelho. E está aqui o pulo do gato de Romanos. É impossível viver a lista de Romanos 12 se você não for santificado, lavado, separado para essa ação. É o Espírito Santo quem te capacita. Isso está de Romanos 6 a 8. E por fim, Deus é soberano, o homem é responsável. Por que ele é soberano? Porque ele faz o que quiser, do jeito que quiser, no momento que quiser. Ele escolhe quem ele quiser. Mas Romanos 9 e 11 também nos ensina que há uma responsabilidade minha, sim, em fazer o que tem que fazer. É por isso que a lista de Romanos 12, embora sendo quase impossível, ela se torna uma responsabilidade minha, porque eu, como cristão, devo desejar ansiosamente cultuar a Deus da maneira como Romanos 12 está dizendo. Então, é um esforço, é uma ação minha, sim, mas eu entendo que na soberania de Deus, Ele me santifica, na sua soberania Ele me justifica, porque eu sou um pecador e não posso fazer isso sozinho. Não existe culto sem o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é quem decodifica o que eu falo para chegar no céu com uma adoração. Por isso, crente justificado passa por santificação. Crente que é alcançado pela graça tem uma luta constante com o seu modo de ser. Crente que é justificado pelo poder do sangue de Cristo é também automaticamente sendo lavado também pela água do Espírito e vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Talvez demore muito, talvez seja passos curtos, pequenos, mas significativos. Não sou quem eu era antes. Não sou quem eu deveria ser. Nem quem eu poderia ser, mas já não sou quem eu era antes. Essa ideia precisa estar dentro desse fundamento para que eu possa dizer para você sobre essa lista que vou dizer daqui a pouco a respeito do culto. Você quer cultuar a Deus? Então começa a entender que você é justificado pela fé. Isso tem que gerar gratidão no seu coração. Comece a entender que o processo de santificação é uma ação de Deus, mas é um desejo meu. O Espírito Santo não vai pegar você e falar assim, te santifiquei, agora você não vai ter esses sentimentos, esses desejos. Não. É uma ação em conjunto entre eu e o Espírito Santo de Deus. Onde ele entra com 99,9% de poder e eu com 0,001 de alguma ação. Mas é um desejo meu. Meu desejo no aniversário da igreja é que você deseja viver a santidade de Deus na sua vida. Porque senão não tem culto. Porque senão essa lista é uma lista vazia. É a diferença entre o religioso e o adorador. Então esse preparo para que você entenda que Romanos 9 a 11, aliás, Romanos de 1 a 11 foi para preparar você para cultuar.
Então, se você não pegou aí os sermões, temos todos na internet, no YouTube, no Face da igreja. Dá uma lida, veja outros sermões de outros pastores sobre Romanos, mas entenda quem você é, a sua identidade em Cristo. Você é um adorador, e você adora com a sua vida, e os seus atos são culto. Para que a gente possa ir para essa lista de Romanos 9, Romanos 12, de 9 em diante. O primeiro, um culto diário de um cristão passa por a prática de um amor sincero. Pastor, isso é óbvio? É verdade, é óbvio. Mas eu creio que muitas vezes a gente faz tanta coisa que não é óbvio, que às vezes o óbvio não existe. Comunicar aquilo que precisamos fazer faz com que a gente perceba que não está fazendo. A prática do amor sincero quer dizer, na sua Bíblia talvez esteja lá, um amor não fingido. E para entender isso, nós temos que perceber de que amor nós estamos falando. A base do nosso amor ao próximo é o entendimento do amor que nós recebemos de Deus. E a maneira como nós fomos amados de Deus tem duas características indispensáveis. Nós fomos amados sacrificialmente e fomos amados incondicionalmente. Cristo sacrificou-se por mim, por amor. Porque se ele não morresse no meu lugar na cruz, eu teria que morrer. Então foi um amor sacrificial. Isso quer dizer que um amor sincero é um amor que tem sacrifícios. É um amor que há renúncia, que há algum tipo de morte, que há abertura de vontades e de desejos. Quem ama se sacrifica. E Deus se sacrificou em Cristo por mim. Por isso a base do meu amor para o próximo é olhar o amor que Cristo fez por mim. E isso é incondicional, não depende da minha condição. E não depende de condições. A Bíblia diz que Deus me amou e me agraciou quando eu era ainda pecador. E Deus me amou no pior estágio. Deus me amou do pior momento da minha vida. Cristo me amou mesmo nos piores atos da minha vida. Ele me amou. Só pode dar esse amor sincero que Paulo está dizendo que os crentes de Roma deveriam dar, só aquele que descobriu, que experimentou o amor de Jesus. Não está na tela, mas dá uma olhadinha em Efésios 3, 14 até o 18 e 19. Efésios 3, 14 em diante. É esse amor que o Davi estava falando, né? Esse amor que alguém devota por Jesus, porque entende que é um faminto, que é um miserável, que sem ele não tem alimento, sem ele não tem vida, sem ele não tem sentido. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios 3,14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não há como dar esse amor sincero, se não experimentar o amor sincero de Jesus em você. Experimentar a profundidade, o comprimento, a largura, a altura desse amor. Primeiro desafio, então, não é dar amor sincero, não é praticar amor sincero, é experimentar o amor sincero de Jesus. Cristo morreu por mim e por você, e Ele te ama todos os dias, e
depende da sua presença todos os dias, está à disposição da gente todos os dias, numa sinceridade, num coração aberto para nos ouvir e nos acolher. E aí sim, a gente pode praticar o amor sincero. Então, o primeiro ato de culto na nossa vida, que Paulo vai dizer, é praticar esse amor sincero. Segunda maneira de cultuar a Deus é ter um discernimento do que é mal. Olha o que o versículo 9b diz: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Talvez essa seja uma dificuldade da gente entender, mas há duas coisas que você precisa saber desse versículo. Primeiro, ele está dizendo que nós devemos odiar o mal e não as consequências do mal. Isso quer dizer o seguinte: se eu chegar para você e perguntar por que você não mata ou não rouba, qual vai ser a sua resposta? Se você responder para mim, porque eu posso ser preso, eu quero dizer que você ama o que é mal, mas você não ama as suas consequências. Você tem até intento de matar ou roubar, mas você tem medo de ser pego. O que Paulo está dizendo é que nós devemos amar, nós devemos odiar o mal, e não só as consequências do mal. Nós devemos odiar na fonte o pecado, e não as consequências que ele me traz. Eu tenho certeza que os nossos políticos que estão presos, eles odeiam a consequência do mal. Porque a consequência do mal é ser pego. A consequência do mal é cometer a infração e ser pego dessa infração. Então nós não devemos odiar o que acontece com a gente quando a gente faz algo errado. A gente deve odiar o algo errado que a gente faz. E isso que ele está dizendo, de odiar o mal. O que é mal deve ser tratado como mal dentro da gente, mesmo que a gente faça. Essa sinceridade do nosso relacionamento com Deus, de dizer: Deus, isso está errado. Eu sei que está errado e eu quero odiar com todas as minhas forças isso. É isso que Deus quer. É isso que é um culto diário nosso do cristão. É dizer: olha, eu não quero apenas odiar as consequências, mas eu quero odiar a causa. E que o Espírito Santo te revele o que eu estou te dizendo. Porque isso não é uma coisa simples de se entender. Humanamente, nossa mente está distorcida para viver do nosso jeito. E o Espírito Santo está lutando para poder renovar nossa mente, para poder a gente apresentar algo que seja agradável a Deus. Então odeie a causa das coisas, odeie os atos, odeie as coisas que você faz e que são erradas, e chame-as de erradas, e diga que elas são erradas, não negocie, porque as consequências todo mundo odeia, até os ímpios, até os corruptos, mas nós devemos odiar o mal e aquilo que é mal. E uma segunda coisa que esse versículo deve nos levar é entender que nós devemos odiar o que é mal e não as pessoas que fazem o que é mal. E ultimamente eu tenho visto as pessoas olhando para as outras e odiando o que elas fazem e também elas. E eu vou sempre dizer nesse púlpito aqui que pecado é para ser odiado e pessoas foram feitas para serem amadas. O ódio que nós devemos ter é pela prática do erro. E primeiro do nosso. E segundo, toda e qualquer forma de mal. Mas as pessoas que cometem o mal são dignas da misericórdia, porque são miseráveis e precisam do amor de Deus.
Porque quando nós odiamos o que é mal e não as pessoas que cometem o mal, nós nos apegamos ao que é bom. É por isso que o versículo não acaba só em odiar o que é mal, mas ele está dizendo, apegue-se ao que é bom. E sabe o que é bom? É o que Deus chama de bom. E olha só o que diz lá o texto bíblico de Miqueias 6:8. Não precisa abrir não, só presta atenção, quer anotar, depois você olha. Mas é um texto assim para você gravar na sua geladeira. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso é bom. Isso quer dizer, amar a fidelidade, em algumas traduções, diz amar a misericórdia. Ou seja, deseje viver o que é certo, o que é correto, o que é bom. Apegue-se ao que é certo, ao que é correto, o que é bom. E o que é bom diante de Deus é odiar o mal e amar pessoas. Isso é o que é bom. Isso é o nosso culto diário. Então você precisa, para cultuar a Deus, ter um discernimento do que é certo, do que é errado, mas do que é mal e do que é bom. Porque senão você pode estar adorando com uma boa intenção, mas não adorando a Deus, adorando os seus conceitos e os seus erros. Uma terceira maneira de cultuar é a dedicação aos irmãos. Olha o que diz o versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Paulo vai usar aqui duas palavras no grego para expressar dois conceitos diferentes a respeito de amor. O primeiro é Filadélfia, que quer dizer esse amor fraternal entre os irmãos. Então, Filadélfia é o amor que eu tenho que ter por vocês, meus irmãos. Mas ele usa um outro que chama-se Filostorgos, que é o amor da afeição do pai pelo filho. Essa coisa que a gente tem pelos filhos da gente. Filho da gente não é feio. Filho da gente é lindo. Os dos outros podem ser feios, mas o filho da gente é lindo. O que é isso? É afeição. É cegueira mesmo, mas é afeição. Filho da gente pode cometer os erros, a gente segura as pontas e tal. A gente tem uma afeição, a gente quer desejar eles mais perto da gente, a gente tem uma afeição natural por eles. A Bíblia está dizendo, então, que nós devemos amar os nossos irmãos com dois amores. Dois amores parece nome de doce, né? É bom. Mas com dois amores. O amor do relacionamento entre irmãos, mas um amor de uma afeição. Porque você é da minha família. Nós precisamos resgatar urgentemente um conceito perdido de igreja. Igreja como família. Local onde pessoas se reúnem porque são do mesmo Pai. E não só local, mas o amor, o desejo de estar juntos. O fato de querer saber como é que você está, porque eu te amo. Com um amor que vem do Pai. Um desejo intenso de ver o seu bem. E eu quero me dedicar a você com esse amor, com essa afeição natural que o pai tem por um filho e que o irmão tem pelo outro. Eu quero dar honra a você, porque isso é um jeito de dedicar a você. Eu quero te honrar mais do que honra a mim. Eu quero fazer mais para você do que para mim. Por quê? Porque para mim você é importante demais. Entre eu e você, você é mais importante que eu. Isso não é falta de identidade, muito pelo contrário. Isso é quando você fala assim, eu já estou com a minha estima boa, mas agora eu quero dar um pouco de estima para você. Eu estou tão amado por Deus que eu quero amar um pouco mais você. Eu quero honrar você, porque talvez você não se sinta honrado, então está aqui, passa na minha frente. Eu quero cuidar de você. Essa postura é culto diário de um cristão, quando nós dedicamos aos irmãos. E não vivemos de forma egoísta, e não valorizamos a ideia do corpo de Cristo, a família de Cristo.
Por isso nós precisamos levantar essa bandeira de uma família e não de uma instituição. Não devemos levantar a bandeira de uma instituição chamada igreja. Nós devemos levantar a bandeira de uma família, de pessoas que amam umas às outras e honram mais as outras do que a si próprios. Outra maneira da gente cultuar, vocês perceberam que a lista é pesada, né? Porque a gente vai olhando nessa lista aqui, vai fazendo um ticar, né? Vai ticando, a gente vai falando, meu Deus, de 0 a 10, meio. De 0 a 10, 25. Estou reprovando já. Vamos continuar a nossa lista. O culto diário de um cristão, a entrega total a Deus. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Aqui Paulo então está tirando o foco do próximo e está dizendo que você e eu precisamos ter a motivação certa de fazer as coisas. Nada do que eu faço, se não for para a glória de Deus, para servir a Deus com o que eu faço, não se transforma em culto. Podemos fazer coisas certas para Deus e mesmo assim não agradá-lo. Podemos servir a Deus por obrigação ou por conveniência, mas não com zelo. Mas para agradá-lo e servi-lo com zelo, deve ser no fervor do Espírito Santo. Hoje pela manhã nós estávamos conversando na escola bíblica sobre os atos que podem ser da igreja, os atos que podem ser dos apóstolos, mas os atos que têm que ser do Espírito Santo. E quando os atos são do Espírito Santo, o resultado é maravilhoso. E às vezes nós estamos vivendo um tempo de apatia com relação a essa entrega a Deus. Nós nos entregamos a tantas coisas e a tantas pessoas que não tem muita coisa, não sobra muita coisa para entregar para Deus. Mas Paulo está dizendo que nunca deve faltar o zelo, nós devemos ser fervorosos no Espírito e servir ao Senhor de maneira muito especial. William Barclay fala isso, e eu achei interessante a frase. O cristão pode inflamar-se, ou seja, pegar fogo, mas nunca oxidar-se. A oxidação vem de um elemento parado. Nada em movimento se oxida. Por isso geladeira oxida. Por isso lá na praia a televisão oxida. Mas o cristão é gente em movimento. Culto do cristão não pode oxidar, ou seja, não pode viver uma apatia, tem que ser algo que seja do coração, numa entrega total a Deus. Por isso, para você cultuar, você precisa buscar o Espírito Santo para você se tornar uma pessoa inflamada pela obra dele. Ao ponto de você desejar ver a glória de Deus na vida das pessoas. E sabe como é que é o termômetro para saber se você está inflamado? É quando você se alegra tanto com os testemunhos. Quando alguém vem aqui e conta, por exemplo, Lisete contou de Simone, você fica numa alegria. Sabe por quê? Porque você está com o teu coração num fervor com o Espírito Santo de Deus, e o que o Espírito Santo de Deus chama de lista de serviço, de tarefa, você chama para si também. O que ele chama de bem, você chama de bem. O que ele chama de bom, você chama de bom. O que é propósito do Espírito se torna propósito de você, e você se inflama naquilo que são as coisas do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que a gente busque o Espírito Santo. A minha oração é que a gente seja cheio do Espírito Santo. A minha oração é que os nossos cultos sejam expressões dos cultos que nós temos diariamente. Que a gente chegue aqui não esperando uma dose do Espírito, mas deixando aqui baldes da ação do Espírito.
Gente que vem para cá com uma alegria do Espírito Santo, no fervor e no zelo da obra do Espírito Santo e servindo ao Senhor com alegria. Esse é culto diário. E só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Uma outra maneira de cultuar o Senhor diariamente é a prática da fé em todos os momentos. O texto vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pastor, por que isso é culto? Porque essa é a maior demonstração de que você é um crente. O crente crê sempre, por isso chama-se crente. Crente que não crê não é crente, é descrente, é incrédulo. E incrédulo não cultua. Estão vendo a lógica? Incrédulo não cultua. Porque como é que eu vou cultuar alguém que eu não creio que exista, ou que não creio que seja poderoso? Por isso, nossos cultos, às vezes, eles não passam do teto, porque Deus não recebe culto de incrédulo. Deus recebe culto do que se derrama, mesmo que não seja ainda do seu arraial. Nós vamos ver em Atos um homem lá, Cornélio, que estava no meio do caminho. Alguns creem que ele já era convertido, outros creem que não. Mas o homem era sincero, estava buscando sinceramente. Agora, incrédulo não cultua. Por isso, a prática da fé todos os dias mostra que você é crente. A fé é a base das suas ações. A fé é a base das minhas ações como crente todo dia. Quando eu olho a minha conta, fé. Quando eu olho o meu patrão, fé. Quando eu olho o meu professor, fé. Quando eu olho os meus alunos, fé. Quando eu olho meu esposo, minha esposa, muitas vezes, aí é tribulação, né? O texto vai dizer que em todos os momentos o crente crê. Porque quando ele está no momento de esperança, esperançoso, ele se alegra na esperança. Mas quando ele está na tribulação, ele espera com paciência. E essa espera com paciência é o ato de crer, resoluto, que esse momento vai passar. Eu creio. E quando você crê, você senta e espera a onda das dores passar. É isso que é crente, que cultua a Deus. E a gente discerne os momentos que estamos vivendo. O que é a hora agora? Agora é hora de rir. Por isso, meus irmãos, que toda vez que eu falo assim, gente, benção aqui, vamos nos alegrar, faz o você errou o momento, irmão. O momento é de se alegrar, porque vai ter momentos que você vai ter que sentar pacientemente e crer no sobrenatural de Deus que vai acontecer. Nessa hora, rio fica estranho. O pessoal vai falar que você é louco. Então é nessa hora que a gente percebe que você é crente, porque na tribulação você se torna resiliente, paciente. E mesmo que essa tribulação não passe, o crente continua sendo crente quando ele persevera naquilo que é o maior poder que ele tem, que é a oração. Gente, pode levantar a mão. Essa maneira de cultuar é um dos maiores problemas nossos. É ou não é? Aqui nós estamos, não está fazendo nem cultinho. Porque é nessa hora, na prática da fé de todos os momentos, é que o crente está cultuando através da sua fé. Não tem momento para exercer a fé. Todo momento é momento para exercer a fé. Tá bem? Então se alegra. Quem se alegra é porque está esperançoso. Esperança é a fé com açúcar. Está na tribulação? Mantém-se paciente, esperando o momento do que Deus tem para fazer.
essa tribulação não passa, persevera na oração. Porque eu creio que quando você vai para a oração, é um maná de Deus. É um momento que Deus vem e te afaga. É um momento que Deus te dá forças. É um momento que Deus vai lá e bota a ração, bota o alimento diário para você resistir mais um dia. É ali, diante do altar, que você vai para as despensas do rei. E ali você se alimenta. E você olha para aquilo e fala, meu Deus, como eu queria ficar aqui o tempo todo, mas não dá. E aí você sai abastecido, alimentado e vai continuar paciente na tribulação. Isso é culto a Deus. Um culto que não tem banda, que não tem louvores maravilhosos, mas a música que você canta é: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Culto. Por último, então, a esperança, a paciência, a perseverança é a base da nossa fé. E por último, não menos importante, a prática do amor ao próximo, em duas vertentes: generosidade e hospitalidade. O cristianismo é essa religião de mão aberta, coração aberto e porta aberta. Vai devagar com esse negócio da porta aberta, tá? O índice de criminalidade no momento onde Paulo escrevia isso, era bem mais baixo do que o nosso. Então, vamos devagar. Vou te explicar aqui para você o que quer dizer isso. Primeiro que a generosidade tem a ver com compartilhar nas necessidades, não só financeiras, mas também sofrimentos e dificuldades uns dos outros. Então, o nosso culto também é olhar a necessidade do nosso irmão e supri-la. Meus irmãos, eu sempre vou dizer isso para você. Tem cristãos que têm um complexo de inferioridade tão grande porque nunca vieram aqui à frente orar. E talvez nunca virão. Tem cristão que tem o receio de que nunca fez a obra de Deus porque nunca se envolveu em algum ministério específico ou foi líder em algum ministério na igreja. Tem cristão que está esperando ainda uma oportunidade que nem jogador esperando a vaga no time. Mas eu queria dizer para você que o teu ministério já está sendo executado há muito tempo. E você já é um adorador há muito tempo. Toda vez que você passa em frente daquela vizinha que tem um problema de saúde e leva a sopa para ela, você cultuou ao Deus vivo, porque você fez isso com zelo, você fez isso porque você queria agradar a Deus e por um profundo amor àquela mulher que não tinha ninguém para olhar por ela. Você está cultuando a Deus. Para de se menosprezar. Para de não entender os desígnios de Deus e o processo de Deus. Deus quer ser mão, quer ser pé, quer ser boca através de você. E quando você serve alguém, supre as suas necessidades, você está agindo com generosidade, com o coração aberto. Esse é culto a Deus. E eu quero dizer para você que eu tenho uma inveja santa. Eu brinco que eu tenho muitas qualidades, mas essa não é uma delas. Eu tenho dificuldade em generosidade. E eu acho fantástico quem tem esse dom e quem tem essa característica. E quem dá, sem medo nenhum. Porque tem gente que tem dom, mas tem gente que tem que viver o valor. Eu preciso viver o valor. Então, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, Senhor, eu preciso cultuar mais na generosidade, eu não sou tão generoso. Essa é uma área que eu preciso aprender. E eu aprendo com quem? Com quem é generoso. Outra área que para mim é uma grande dificuldade é a hospitalidade.
Eu tenho dificuldade de abrir minha casa. Minha mãe era muito assim. Nós éramos 8 filhos. Ela falava assim, vou cuidar dos meus. Os outros que cuidam deles. Então lá em casa não dormia amiguinho, não dormia coleguinha, não dormia ninguém. E também não deixava dormir na casa de ninguém. Então esse conceito de hospitalidade para mim é um negócio, né? Aí eu casei com a Cris. A Cris gostava de receber gente, de ter gente na casa e tal. E ela tinha essa característica. E eu fui aprendendo. Sabe por quê? Porque a minha casa não é minha. Me caça e sucaça. Porque nada é meu. O que eu tenho não é meu. É para quando você precisar e eu puder servir, vou fazer isso, devo fazer isso. Porque isso é culto a Deus. Como é que era esse conceito de hospitalidade? É porque muitos vinham a Roma. Muitos cristãos, inclusive, vinham a Roma e não tinham onde ficar. Ou vinham para um tratamento, ou vinham como estrangeiros, ou deportados, eles vinham e não tinham onde ficar, o que comer. Era um estrangeiro. E o que Paulo está dizendo, olha, se vem alguém, um irmão, mesmo que você não conheça, deve sim ser aquele que vai hospedar, que vai cuidar dele. Agora eu faço meu parênteses. Só cuidado. Checa a fonte. Saiba como é que é. E aí sirva. Mas não se fique atrás do medo, dizendo que não vai poder servir ninguém. Nossa igreja tem uma característica hospitaleira. Tem alguns irmãos aqui que, meu Deus do céu, a gente tem que mandar fechar um pouco a porta, porque não tem nem porta. E eu acho interessante, né? Quando eu cheguei aqui, que eu olhei a igreja, primeira vez eu percebi, mas cadê o muro? Cadê o portão? Né? Aí me falaram, aquele portãozinho, tinha um portãozinho. Eu falei, esse não é portão. Isso aqui qualquer criança pula. Eu acho que, não sei se você gosta dessas coisas, mas eu acho isso muito legal. Tem gente que acha que isso é ato profético. Eu acho o que você quiser, querido, tá? Mas eu acho interessante, isso mostra que a igreja não tem barreira com as pessoas. Qualquer pessoa pode chegar e entrar. Isso também é culto. E agora eu estou confessando, eu preciso aprender a ser mais generoso e mais hospitaleiro. Isso precisa ser parte do meu culto também. Você sente isso comigo também? Você tem essa dificuldade? Você é mineiro desconfiado? Eu sou filho de mineiro desconfiado, né? Mas esse tempo nós estamos terminando, eu queria fechar dando um aviso a vocês, queridos. Essa semana nós teremos cultos todos os dias. Mas, por favor, não apareça aqui amanhã, às 19 horas. Porque o culto vai ser lá na sua casa. Pastor, vai todo mundo para minha casa? Não, querido. O culto vai ser lá na sua empresa. Deus me livre, pastor. O cara me despede. Não. O culto vai ser onde você estiver. E você pode escolher aí essas maneiras de cultuar a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, nós ouvimos algumas maneiras de te cultuar. E eu quero lhe pedir àqueles que estão em tamanha dor, que acham que não pode te cultuar. Mas, Senhor, eles podem ser fervorosos no espírito e podem perseverar na oração. Todas as lágrimas desses queridos, quando eles dizem, Senhor, de ti eu não me ausento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na oliveira, nada, não tenha produto das coisas lá, não tenha animais no curral, eu me alegrarei no Senhor, do Deus da minha salvação. É culto. Senhor,
Olha para esse que está apático na vida da tua igreja, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, desperte dele o zelo e o fervor para servir ao Senhor e valorizar a vida do corpo e da família e dedicar aos seus irmãos. Senhor, aquele que está vivendo, Deus, um momento de pecado, que está amando o que é mal e odiando o que é bom, que seja culto nessa noite, que haja discernimento do teu Espírito, para que ele odeie o que é mal, não só as consequências do mal, mas apegue-se ao que é bom. Pai, que todos os momentos dessa semana sejam momentos de culto, seja no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos, que façamos tudo com zelo, como que para o Senhor, que tratemos, ó Deus, os que são maus com o amor do Senhor, mas que odiemos o mal, porque o Senhor odeia o mal, e que nessa semana o Senhor se agrade do nosso culto. Pai, se tem alguém descrente no nosso meio, que está há muito tempo já sem a fé, capaz de se alegrar na esperança, de ser paciente na tribulação e de perseverar na oração, ó Espírito Santo, suscita fé nesse coração agora para poder te cultuar, para que ele possa te adorar como o Senhor merece. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor nos leve para os campos missionários da nossa cidade, que possamos, ó Deus, te adorar e cultuar em todos os cantos dessa cidade dessa semana. E nessa semana que vem, no final de semana que vem, quando viermos celebrar os 16 anos, seja um tempo onde a igreja que já te cultuou durante a semana se encontre para se alegrar no final dela. Pai, que o teu nome seja glorificado por cada culto prestado ao Senhor e que cada oferta que seja dado da própria vida abra um sorriso nos teus lábios. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.